galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui você vai aprender a principal diferença, na verdade, quais são as diferenças entre os dois tipos de automação que a gente tem no Python. A automação por web scraping e a automação de periféricos, através da biblioteca PyAutoGui. Então, se você gosta de vídeos como esse, se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links na descrição. Se você quer aprender Python básico, automações, ciência de dados, web, tudo isso você tem links na descrição, então dá uma conferida lá. E a gente já pode começar. Como você pode ver aqui, eu tenho dois arquivos. Um arquivo chamado web e um arquivo chamado auto. Então, eu vou trazer os dois códigos aqui, a gente vai colocar um do lado do outro e ver como que cada um funciona, tá? O código do web eu já trouxe aqui no canal, é um vídeo principal sobre web scraping que tem aqui no canal, então se você quiser lá dar uma olhada, pode ir lá, vou deixar aqui no card. E o vídeo de automação por PyAutoGui eu nunca trouxe, tá? Então eu não vou trazer um projeto super complexo, eu vou trazer só as principais funções para você ver a automação rodando e aí a partir daí você cria o seu projeto, tá certo? Então aqui no web a gente vai fazer algumas importações. Então import requests e aqui embaixo from bs4 import beautiful soup, tá? Essa biblioteca aqui. Essas bibliotecas você tem que instalar, então não adianta só chamar, você tem que fazer a instalação completa delas, tá? Aqui a gente vai colocar uma função que eu chamei de coletar, porque a gente vai coletar um dado, e a gente vai colocar aqui uma URL, tá? Eu acabei não falando no começo do vídeo, mas a grande diferença entre a automação por web scraping e por PyAutoGui é que o web scraping ele vai automatizar o navegador, então ele é sempre focado para a web, então ele vai entrar no seu e-mail, ele vai automatizar e-mail, ele vai automatizar site, ele vai automatizar relatório, mas tudo tem que estar focado no web. O PyAutoGui, como é uma automação de periféricos, ele vai simular você. Então ele vai clicar nos botões do teclado que você clicaria, ele vai clicar nos botões do mouse que você clicaria. Então você pode trabalhar com ele no offline. Então entrar em arquivos, mandar pastas de um lugar para o outro, apagar arquivos também. Então ele é sempre focado nisso. Não significa que um é melhor que o outro, tá? Porque assim, o web scraping, quando você precisa fazer só web, ele é o melhor. Mas ele não faz nada offline. O PyAutoGui, ele até faz web, mas ele também faz o offline. Então, se você quiser, talvez utilizar os dois ao mesmo tempo seja algo interessante, tá? É um pouco complexo de fazer isso, mas conforme você for evoluindo é totalmente possível, tá? Então, aqui eu trouxe esse link, essa URL aqui, que é uma URL do Google Finance. Então, a gente vai entrar no Google e vai pegar a cotação da ação da Apple, que é uma das principais empresas que a gente tem no mundo hoje, tá? Então, eu deixei aqui no copiar e colar, porque link geralmente é um pouquinho complexo de escrever, mas é só dar uma pausa no vídeo e copiar esse link aqui, ou você pode entrar no site do Google Finance aí e pegar esse link rapidão, tá? Aqui embaixo a gente vai para um condicional. Então, a gente vai colocar um response antes desse condicional e vai colocar aqui a requests. E aí aqui no request a gente vai botar a função .getURL. Tá? Então, o que a gente fez nessa linha aqui? Chamei uma variável que eu chamei de response. Response é resposta, então o ciclo do desenvolvimento web é request, response. Request é requisição, response é resposta. Então, requisitei, respondi o que eu requisitei. E ele fica rodando nesse ciclo. Então, aqui eu chamei a minha biblioteca requests e eu chamei a função get. Get é para pegar uma informação. Ele vai pegar qual informação? A informação da URL. Então, ele vai entrar nessa URL aqui. Então, aqui é o que eu coloquei para entrar no site, propriamente. Até aqui é só uma URL dentro de uma variável. Aqui ele está entrando no site. Aqui embaixo a gente vai para o condicional que eu disse. Então, a gente vai colocar aqui um response.statuscode, tá? Esse status code a gente vai igualar a 200, tá? Isso aqui tem a ver com o desenvolvimento web, então quando você entra num site com sucesso, ele te passa o código de 200. Se você tenta entrar num site que não existe, ele vai te dar o código 404, que é o 404 not found. Então, se der certo 200, se ele não encontrar 404, existem outros códigos, mas esse é o que importa, tá? Então a gente vai colocar aqui o código 200 para verificar se deu certo. Então ele verificou, deu certo, consegui entrar no site. Então agora a gente vai chamar a biblioteca Beautiful Soup, então coloquei uma variável soup para dizer que a gente está chamando essa biblioteca. Coloquei aqui response.txt, que é os formatos que a gente quer da informação que ele vai trazer. Então vou colocar aqui HTML parser, tá? Então nessa linha aqui a gente configurou. Você vai pegar essa informação lá no Google Finance e você vai trazer nesse formato aqui.
Aqui embaixo a gente vai pegar o elemento, tá? Esse elemento é o que você vai pegar lá no site mesmo, tá? Então, para você fazer uma automação, você sempre tem que simular todo o passo a passo. Não dá para você fazer uma automação, digamos que do nada. Então, você vai ter que entrar lá no site e você vai ter que pegar a informação. Então você vai entrar lá no Google Finance, vai apertar o botão direito, vai inspecionar e vai colocar em cima do valor da cotação, tá? Eu vou colocar toda essa estrutura aqui, depois eu entro e mostro isso funcionando, tá? Então a gente vai colocar o elemento e vai colocar aqui sup, que é a variável que a gente colocou aqui em cima, find. Então esse find ele vai buscar o elemento, tá? Essa biblioteca aqui é para buscar o elemento. A gente vai colocar aqui esse elemento lá na página do Google, ela é uma div do HTML, coloca uma vírgula. Ela faz parte da class, então a gente vai colocar uma class aqui, precisa colocar entre aspas, tá? E vai transformar isso aqui como se fosse um dicionário, tá? Então, 2 pontos, e aí aqui a gente vai colocar, digamos que o código da class. Então, no caso, esse código aqui é padrão, tá? Então, o meu é o mesmo que o seu. Você vai colocar YM maiúsculo, L minúsculo, K maiúsculo e C minúsculo. Dá um espaço, FX minúsculo, K maiúsculo, B minúsculo, K maiúsculo e C minúsculo, tá? Esse é o código que você tem que colocar. Aqui embaixo a gente vai colocar if elemento, então a gente vai fazer a verificação desse elemento, tá? Ele acabou dando um autocomplete aqui que não era para dar, mas tudo bem. Então, se o elemento estiver certo, a gente vai trazer a cotação. Então, elemento ponto texto ponto strip. Então a gente vai ignorar espaços em branco que possa haver dentro desse elemento. E aí a gente vai colocar aqui um print se a gente achou. Então coloca um F aqui antes para trazer uma variável e coloca aqui cotação atual da Apple, vou colocar em maiúsculo, e a gente coloca aqui cotação, que é a variável que a gente colocou. E aí aqui embaixo a gente coloca um else, caso dê algum problema. Então else, coloca um print e coloca aqui cotação não encontrada, tá? E aí ele fica dessa maneira aqui. Depois a gente vai colocar um outro else, só que esse else aqui é o de fora, tá? Então esse else ele é baseado nesse if elemento aqui. Esse else de baixo ele é baseado no if status code, tá? Então toma cuidado com a indentação para não ter nenhum erro. Coloca um print aqui e coloca falha em acessar o site. Então, se tiver algum problema na hora de conectar o site, ele já vai dar um falha em acessar aqui, talvez o 404, e aí ele vai dar o erro. E o código é basicamente isso, tá? Então, a gente vai colocar aqui o if name para rodar. Então, if name igual a main, coletar. E essa é a estrutura que a gente vai utilizar para coletar esse dado. Então, se você vir aqui no seu terminal e rodar esse projeto, ele vai trazer para você. Então, Python web.py, roda isso aqui. Ele não vai aparecer nada na sua tela, tá? A gente não colocou para aparecer nada na tela. Então ele vai fazer toda essa coleta no back-end. Isso se chama raspagem de dados, tá? Então ele vai fazer toda a raspagem de dados e vai trazer no seu terminal. Opa, deu um erro aqui. Ele trouxe aqui um text, no caso. Então aqui é um text, né? Acabei colocando txt, mas é um text, tá? Então, estava errado, mas até aí tudo bem, é só um erro de sintaxe, então a gente roda de novo. E agora, se tiver tudo certo, ele trouxe aqui pra gente a cotação atual da Apple é de 188,27 dólares, tá? Isso aqui tempo real, então se você ficar atualizando, ele vai ficar atualizando também, tá? E aí aqui a gente terminou. Eu vou abrir daqui a pouco, tá? O navegador com esse link. Então, isso aqui é um código web scraping. Você vai passar o link, você vai passar onde ele tem que entrar, o que ele tem que pegar. Isso aqui que a gente fez é uma modalidade de automação, que é a raspagem de dados. Então, a gente raspou um dado da internet. Agora, a gente vai aqui pro PyAutoGui. Então, import PyAutoGui. Você tem que instalar essa biblioteca também, tá? E import time. Biblioteca Time não precisa ser instalada, é uma biblioteca nativa. E aí esse código aqui ele vai ser bem simples, só para mostrar o funcionamento. Então, a gente vai colocar aqui pyautogi.press. Esse press é para apertar um botão, teoricamente. Então, vamos supor que eu quero entrar no meu navegador. Então, eu vou entrar no Edge, por exemplo, que é o navegador que eu vou utilizar aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é... Digamos que eu poderia procurar na minha área de trabalho, mas vamos supor que ele não esteja lá. Eu tenho que entrar no Windows, então eu vou colocar Win, para ele clicar naquele botão do teclado do Windows. E aí eu vou colocar aqui um time
time.sleep. Esse time.sleep é um tempo que ele vai esperar para fazer a próxima ação. Então ele vai apertar o botão do Windows e vai esperar 5 segundos. A próxima ação que ele vai fazer é a ação de escrever. Então eu vou colocar aqui write. E aí a gente vai colocar aqui add. Então ele vai buscar lá na barra do Windows essa palavra aqui. E aí eu vou esperar time.sleep mais 5 segundos. E aí por último eu vou colocar aqui o PyAutoGui de novo, ponto press para pressionar. E aí agora eu vou pressionar o botão Enter. Então eu vou abrir o Windows, eu vou procurar o aplicativo que eu quero entrar e eu vou dar um Enter para ele abrir esse aplicativo, tá? Então vai ser só esse código aqui, é realmente bem simples, mas é só para mostrar funcionando, tá? E esse time sleep aqui, você tem que tomar cuidado na hora que você for configurar ele. Teoricamente, se eu colocasse 2 ou 3 segundos aqui, ele ia funcionar. Mas se o seu computador der uma travadinha, a sua internet der uma pequena lagada, o código vai dar erro, porque ele vai esperar exatamente 5 segundos. E se depois de 5 segundos o computador não estava no ponto que ele esperava, ele vai dar erro. Isso aqui no web scraping é diferente, porque o web scraping geralmente ele espera as coisas acontecerem, ele é um pouco mais inteligente. Então a gente vai rodar o PyAutoGui aqui e ver as coisas funcionando. Então rodamos aqui, ele vai abrir primeiro o botão Windows pra gente, depois vai colocar o Edge e por último ele vai pressionar o Enter. Então ele abriu aqui, ele já vai escrever, então ele está esperando os segundos. Então ele esperou 5 segundos, escreveu o Edge, agora ele está esperando 5 segundos e aí agora ele vai apertar o Enter para poder entrar no navegador. Então o código já terminou aqui e ele abriu o navegador para mim, então deu tudo certo, tá? Se você, a partir daqui, você faz o que você quiser, né? Eu coloquei só para abrir o navegador para ser algo bem simples, mas a partir daqui você faz o que você quiser, tá? Entra no e-mail, envia arquivo, manipula arquivo, você faz tudo que você quiser, tá? E como eu disse, eu vou mostrar aqui, entrando nesse link do Google aqui, para você pegar o valor que você vai colocar. Então, quando você for preencher isso aqui, por exemplo, você vem aqui, clica no botão direito em qualquer lugar da página e inspeciona. Ele vai abrir a aba de inspeção aqui na direita. Depois que ele abriu, você vai clicar aqui nessa seta para explorar o site. E aí você vai colocar em cima da onde você quer. E aí ele vai aparecer ali para você, div ymlkec. E aí você copia isso, você tem que colocar a estrutura, então você tem que colocar que é uma div class. Geralmente você vai ver ali no meio, não necessariamente em cima, mas ali no código HTML. Então você vai ver que é uma div class, você vai colocar toda a estrutura. E depois que você colocou essa estrutura, ele funciona normalmente. Então, se você quiser evoluir um pouco esse projeto aqui, colocar 3, 4, 5 URLs para ele trazer uma tabela para você, pode, a partir de agora, esses projetos você adapta como quiser, tá? E esse foi o vídeo explicando as diferenças. Então o web scraping ele é um pouco maior, mais complexo, mas ele é o melhor para você fazer essas partes de automação web, e o ponto fraco dele é que ele não trabalha no offline. O ponto forte do PyAutoGui é que ele trabalha no offline, mas ele tem essas questões de esperar, ele não consegue entender se as coisas estão acontecendo. Então você tem que configurar muito bem esse tempo aqui, sempre dando uma folga, tá? Então você vai cronometrar lá e ver que o seu computador executa em 3 segundos. Coloca lá 5, 6 segundos, tá? Para você não ter nenhuma dor de cabeça quando for rodar essa automação. Então por essa aula é só isso. Fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links da descrição.